Olá pessoal, bem-vindos ao canal Nácios. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre um formato de duelo que nós jogamos muito tempo, durante 2004, 2005, 2006, no formato de jogos de Yu-Gi-Oh! Com formatos especiais. Além do formato tradicional, nós também realizamos partidas, torneios com formatos especiais. Os formatos que nós temos é o formato tradicional de Yu-Gi-Oh! Aí tinha o formato com Deck Master, que eu vou trazer aqui para o canal também, vou mostrar para vocês, mas já vou adiantar que é aquele modelo de duelo que no Duel Monsters mostra quando eles viajam para o mundo virtual, que eles enfrentam o Noah, aqueles tipos de duelos ali que existe um mestre de baralho ali que usando as suas habilidades especiais, tá? Se você tiver curiosidade, quiser assistir nos episódios ali da saga do mundo virtual, mostra aí os duelos especiais ali com formato com Deck Master, tá bom? Mas eu vou trazer aqui para o canal também, vou mostrar para vocês e vou fazer duelos também realizando esse tipo de formato aqui que é muito interessante, é muito difícil de ver, né? Hoje em dia aqui no YouTube é difícil alguém mostrar esse tipo de duelo, tá? Mas o formato que eu vou trazer hoje é o formato do Duelists of Roses, né? É um jogo de PlayStation 2, né? Na época, em 2001, foi lançado. É um jogo assim muito popular, muita gente aí que conhece o Yu-Gi-Oh! Deve ter jogado ou conhece como que funciona. É um jogo, um tipo de um tabuleiro, você tem que andar casas com as cartas, é uma mistura meio que de um jogo de movimento, né? Um jogo tipo um tabuleiro de xadrez, mas com o Yu-Gi-Oh! Ali vai jogando as cartas e vai movimentando as cartas para vencer o seu oponente. Você tem um tipo que seria o seu deck master, né, os seus pontos de vida. Essa daqui representaria o deck master ou o ponto de vida, tanto você quanto o seu oponente, tá? Tem que andar, movimentar no campo com os seus pontos de vida e colocando as cartas no tabuleiro, tá? Como que funciona? Funciona da seguinte forma, vou pegar aqui para vocês entenderem aqui, ó, o campo ou tabuleiro é formado por áreas, né? Vou colocar aqui montado aqui para vocês entenderem. Aqui de uma forma mais simples. Ok. Essa aqui seria a forma mais simples de tabuleiro. Esse aqui seria um campo neutro, né? Que não acréscimos nos pontos de vida. Então, antes de começar as partidas, a gente embaralhava sempre o campo, misturava ele para depois ir virando conforme o início da partida, a gente ia desvirando o tabuleiro. Pode manter o tabuleiro neutro, ou algumas partes com neutro, outras partes com campos especiais. O que seriam os campos especiais? Por exemplo, depois de montado tudo, você pode virar. Igual aqui eu virei aqui, o tabuleiro revelou o campo de grama, né? Você pode jogar, depois, antes de começar a partida, você revela todos os campos que tiver no campo. Beleza. Vamos ver o próximo. Esse próximo campo aqui é um campo interessante, que é um campo crush, um campo de vírus. Monstros com mais de 1.500 ou mais que passam sobre esse campo aqui, eles são automaticamente destruídos. Eu vou mostrar para vocês depois na prática ali, vou mostrar uma simulação de como que é o campo completo, para você entender. Mas monstros com mais de 1.500, tipo aquele crush card do Kaiba, um campo crush ali, você passou, automaticamente o monstro com 1.500 ou mais com pontos de ataque é destruído, tá? Agora, tá, mas se for um Magic Card ou um Trap Card que passar aqui, se passar, automaticamente a carta tem que ser virada. Cartas viradas para baixo não passam nesse campo aqui. Se você movimentar uma carta virada para baixo, ela tem que ser automaticamente virada. Se ela puder usar o seu efeito, beleza. Se não puder, ela é destruída, tá bom? Não dá para passar com um monstro escondido. Ah, não vou passar com o dragão branco virado para baixo, ninguém vai ver. Não, você passou com a carta aqui por cima do campo crush, tem que ser virado, tem que ser flipado ali, tem que mostrar o que é, tá bom? Vamos lá. Vou virar uma outra aqui. Esse campo aqui também é interessante. O campo de labirinto é um campo que não permite que o monstro passe. Então é tipo uma muralha. Se o monstro está aqui, ele não pode avançar para cá. Então ele tem que ir para o lado, ele tem que dar a volta. Não dá para passar pelo labirinto. O labirinto serve para meio que uma parede no tabuleiro. Você não pode passar por ele. Não dá para passar por cima da carta de labirinto. Vou mostrar aqui para vocês. Depois na prática, como eu falei, vou mostrar o campo depois todo completo para vocês entenderem, né? Vamos lá, aqui tem um outro campo aqui de grama. Vamos ver o que mais temos aqui por baixo aqui. Floresta e um campo de água. Aí você fala assim, mas o campo de água sai para quê? O de floresta, o de grama,
É assim, um monstro que ganha força extra nesse campo aqui, nessa casa, ele vai ganhar força extra daquela casa ali. Tipo, um guerreiro, se o guerreiro estiver em cima deste campo aqui, né, estiver em cima dessa casa aqui, ele vai ganhar automaticamente o seu acréscimo de pontos de ataque e pontos de defesa referente ao campo de grama, né? O Zogen, né? Campo de floresta, campo Yuumi, campo Westerland, né? Então assim que vai funcionar. Então assim, quem já jogou o jogo vai entender, eu estou só explicando aqui a grosso modo mesmo, quem achar interessante, quiser assistir alguns vídeos aí, tem muito vídeo no YouTube sobre Duelist of Rose, para vocês entenderem como funciona, quem já jogou, né? Se for alguma dúvida pode deixar na descrição. Se você está assistindo os vídeos do canal, estou trazendo um conteúdo assim inédito até para o YouTube, umas jogadas até antigas, né? Vou trazer um conteúdo até nostálgico aí, bem antigo aí, para trazer aqui na plataforma. Vai ter uns duelos aqui diferenciados com os decks de personagem, o pessoal tá me pedindo aí, logo eu vou colocar aqui no canal, vai ser no formato tradicional e nos formatos especiais aí, pra vocês verem como é interessante, é muito divertido, e ser muito emocionante também as jogadas que você pode proporcionar com esses tipos de formatos de duelo, tá? Então tudo bem, se você não é inscrito no canal, vou pedir para que se inscreva. Deixe o seu like se você gosta desse conteúdo, se você gosta desse conteúdo nostálgico, gosta de ver esses cards aí diferentes, antigos, né? Hoje em dia tem muita carta rápida, rapidamente você já está aumentando o campo, destrói todo o seu oponente e quase, ao meu ver, pessoal, já não tem muita graça você jogar com cartas tudo rápido ali, que quase não tem mais estratégia, tá? Eu gosto muito dos cards clássicos, né? Não estou apedrejando ninguém, o jogo tem que evoluir mesmo, mas eu gosto muito das jogadas clássicas porque você faz você pensar, tem mais emoção, bate aquela nostalgia de jogar com os cards antigos, né? Gosto bastante dos decks de personagem, algumas cartas mais retrô ali, eu gosto bastante, apesar de que eu também tenho os cards mais modernos, Pêndulo, Exige, tem as cartas mais modernas, sim, eu utilizo esses cards aqui também, tem uma coleção de cards aqui, mas eu gosto, dou preferência para os cards mais clássicos ali, e dá aquele quentinho ali no coração de você relembrar, né? E aí, quando aparece algum card diferente desses aí, nesses novos reviews, vai aparecer uma carta clássica, assim, bate sempre aquele quentinho, aquela nostalgia, né, de você ver as cartas sendo jogadas. E eu vou deixar agora uma continuação, vou mostrar aqui o tabuleiro completo. Se faltar alguma informação, depois pode me perguntar aqui, eu vou trazer depois mais vídeos mostrando sobre esse tipo de tabuleiro, mas acredito que dificilmente você no YouTube vai encontrar alguém assim que te explique ou que mostre, né, esse tipo de conteúdo, tá bom, pessoal? Se tiver alguma sugestão de vídeo, tiver alguma coisa, pode trazer aqui, eu vou continuar trazendo mais decks de personagem, ainda tem muitos personagens para trazer, mas eu vou trazendo aos poucos, do que trazer tudo de uma vez só e vai perder toda a graça, tá? Então a gente vai trazendo aos poucos, aí vou trazendo, essa semana eu vou trazer mais vídeos aí de mais personagens, e vou trazer também os duelos. Estou tentando confirmar aqui com pessoas que possam vir e utilizar os decks, mas tem que usar de forma inteligente e eficiente, tá? Eu sei, eu me garanto o jogo, mas eu tenho que chamar alguém também que tenha capacidade, habilidade de poder usar. Tô procurando alguém aí que é das antigas aí, que possa duelar aqui comigo ali, e a gente poder ter um maior aproveitamento, tá bom? Então fica aí com a explicação. Eu vou mostrar um vídeo, talvez não seja a explicação melhor de todos do YouTube, mas você vai gostar bastante aí de assistir, porque não tem nem outro lugar, tá? Então deixa o seu like aí, que é um conteúdo exclusivo aí, muito difícil de você encontrar, tá? Então vamos lá, pessoal. Esse aqui é o campo completo. Aqui o campo já está com algumas modificações. Como eu mostrei, atrás de cada um desses campos neutros existe um tipo de campo, tá? Aqui eu já desvirei alguns campos aqui do centro. Poderia desvirar tudo, poderia desvirar só algumas áreas, né? Olha só que interessante. O que já desvirei, você consegue ver, pode embaralhar os campos neutros sem ver o que está por baixo e depois virar os campos que são mais importantes, as áreas que quer virar aí no tabuleiro, e acaba revelando o campo ali, você acaba tendo a surpresa, então acaba não tendo que privilegiar ninguém acaba sendo que privilegiado, pode dar azar, pode dar uma sorte, né? Igual aqui tem dois campos aqui de labirinto, não dá para passar com os cards, um campo crush, tem um outro campo de crush ali também, um campo Yuumi, floresta, Zogen, tem o campo de grama aqui também, alguns campos de água, um campo de montanha lá no canto. Se fosse interessante revelar mais dois campos desses, por exemplo, né? Ou vamos fechar aqui, né? Fazer todo um quadrado, um retângulo aqui, vamos lá. Vou virar aqui, ó, Yuumi. Aí tem aqui por baixo floresta. Mais um labirinto. Yuumi. Yuumi. E uma montanha. Então, pelo que eu vejo aqui, pelo campo, seria um campo interessante aqui, ficar sem saída,
Aqui ficar sem saída, que não ia ter como passar aqui, né? Aqui fechou, né? Pelo que eu tô vendo aqui fechou. Não tem como a gente fazer a passagem aqui. Se você andar com os pontos de vida aqui, você pode ficar preso aqui, ou a carta não pode andar na diagonal, ela só pode andar para frente ou na horizontal ou na vertical, então ela ficaria presa aqui ou aqui dentro, né? Aqui não, aqui dá para girar em torno desse campo aqui de labirinto, tá? Não dá para passar por cima do labirinto. Então os monstros que ganhariam força extra nos campos de Yami, tem mais um Yami aqui também. E os de guerreiros, né, bestas guerreiros, ganhariam força aqui, e os de água dentro dos seus respectivos. Quando existe uma batalha sobre aquele campo, por exemplo, tiver com o monstro de água aqui, eu tô com o monstro guerreiro aqui. Quando o monstro de água for atacado dentro dessa área de campo dele, ele vai ganhar força extra, claro, ele tá ganhando força extra por estar dentro do campo Yumi, né? Tá ganhando essa força extra aí. Então é interessante. A mesma coisa foi o contrário, né? Tem um guerreiro aqui e o monstro de água estiver atacando, o monstro dele não vai ganhar força de água, não vai ganhar força do Umi, ser comparado aqui dentro. Tem que valer a pena dentro do que está dentro do campo ali, tá? Vamos lá, vamos ver na prática aqui como funcionaria. Começaria o duelo, claro que quem já assistiu aí o Duelist of Roses, como eu já falei, sabe como é que funciona o game. Eu vou mostrar aqui, então, na prática, como que funcionaria algumas jogadas, tá bom? Por exemplo, os pontos de vida. Poderia andar com os pontos de vida para frente. Eu tenho esse espaço aqui para jogar qualquer tipo de card aqui em volta, dentro desse perímetro aqui. Eu posso jogar aqui, dentro dessas 8 casas, né? Em volta dos pontos de vida. Eu vou comprar aqui algumas cartas. Vamos ver aqui. Beleza. Tá. Então, vamos supor, eu começaria com... vamos ver... Tá, eu usaria esse Grantic Elder. Jogaria esse Grantic Elder em modo de ataque. Como ele está no campo Yami, e ele é um tipo demônio, ele vai acabar ganhando força extra nessa área aqui. Então, de 1.500 ele passaria a 1.700 pontos de ataque dentro dessa área aqui, né? Que está dentro desse campo aqui. Agora, se eu andar com ele, ele já perde esses 200 de acréscimo do Yami e passa, né, a não possuir mais esse acréscimo de pontos de ataque. Então, eu posso jogar ele aqui e ainda avançar uma casa, né? Aí seria a vez do oponente, o oponente também faria a jogada dele e tal. Depois, quando voltasse na minha jogada, eu também poderia fazer. O que eu poderia fazer? Poderia andar com os meus pontos de vida mais à frente, por exemplo. Poderia andar com o Grantic Elder mais à frente, já estaria num campo de água aqui, né? E poderia, por exemplo, jogar aqui... vamos ver aqui. Vou jogar aqui uma carta mágica, né? Vou jogar aqui uma carta mágica permanente. Eu vou jogar aqui, que eu posso jogar dentro desse perímetro. Jogo ela. Movimento aqui, que eu posso andar com ela ainda. E ativar ela aqui. Eu ativaria aqui a Gravekeeper Servente. Ficaria ativada, é uma carta permanente. Ela fica ativada aqui no campo, tá? Lembrando que nesse formato de jogo você pode jogar até 5 cartas, você não pode jogar mais de 5 cartas no campo, né? Você pode ficar com 5 monstros, 5 Magics, 2 monstros e 3 Magics, então não pode passar de 5 cartas no campo, tá bom? Não pode jogar tipo 10 cartas, né? Igual, por exemplo, a gente jogando um jogo convencional, você pode ocupar as zonas de Magic, Trap Cards e ainda as zonas de monstro, até totalizar tipo 10 cartas no campo, por exemplo, né? Então aqui eu posso avançar e posso ir avançando também. A mesma coisa seria o oponente poderia mover os pontos de vida dele também, jogar os monstros para se proteger, né? Tá, então isso aqui é interessante. Como eu havia falado do campo Crush, esse campo Crush aqui, por exemplo, se fosse na minha vez, esse monstro tem 1.500. Se eu jogasse o monstro de 1.500 para cá, ele seria automaticamente destruído, porque só pode passar por esse campo Crush monstros com menos de 1.500 pontos de vida. Esse monstro seria destruído. Então, que tipo de monstro seria interessante para colocar ali? Por exemplo, eu poderia andar com os meus pontos de vida, poderia jogar um monstro em menos de 1.500. Por exemplo, Caveira Servente, eu posso jogar aqui, Servo Caveira, e posso andar com ele para cá sem nenhum problema. Ela tem menos de 1.500 pontos de ataque, então ela pode andar tranquilamente. A carta mágica, depois de ativada, ela não pode se movimentar, pessoal, ela fica parada no campo. Um outro exemplo, vamos no exemplo que eu tenho esse Servo Caveira, e também posso jogar, por exemplo, um Kelbeck aqui. Eu preciso fazer um tributo, eu posso tributar Kelbeck e o Servo Caveira. Eu tenho que escolher um dos dois lugares para jogar um monstro de tributo. No caso, se eu jogasse aqui, automaticamente, como esse monstro tem mais de 1.500 pontos de ataque, ele é destruído. Então, seria mais interessante
fazer o tributo e fazer o summon do monstro no campo aqui, né, que não tem nenhum tipo de efeito. Ali já fica mais complicado, a não ser que eu tivesse andado com o servo caveira e tivesse feito tributo summon para poder jogar aqui o monstro, né? Então aí você já conseguiria sair fora do campo crush, tá? Você ainda pode andar mais uma casa depois do Tribute Summon, você pode jogar ele e ainda pode andar uma casa, né? Diferente do List of Roses, né, do PlayStation, em alguns momentos você pode andar até 2 casas pela força extra de campo do monstro. Aqui não, no jogo convencional nós jogávamos de andar uma em uma casa, tá? Não tinha essa questão de andar 2 casas. Não, a gente não utilizava dessa maneira. E no máximo a gente jogava, eram 5 cartas no campo, só pode ter 5 cartas no campo, tá? Então, aqui estou mostrando aqui para vocês, vou trazer esse formato de duelo para cá, tá? Que é interessante aqui, nós jogamos muito isso aqui no passado, né? Teve até torneio desse tipo de modalidade. Claro que não era tão bonito igual esse aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, era de uma forma diferente, né? Hoje a gente tem mais recursos, então consegue montar um campo nesse modelo aqui, né? Se eu quisesse virar, por exemplo, vou começar o duelo e achar interessante virar mais dessas zonas aqui, poderia ser virado. Olha, igual aqui temos aqui, ó, o campo de Westerland. Aí temos um de montanha. Aqui tem, vamos ver o que tem aqui. Olha, um campo de grama. E temos aqui mais um de montanha, né? Assim, interessante. Vou trazer uns duelos para cá também, utilizando esses decks de personagens, uns decks mais das antigas aí que o pessoal gosta bastante. Eu vou trazer nesse formato também, que é um formato que eu gosto bastante, que mistura um pouco de xadrez com o Yu-Gi-Oh! Então torna um jogo mais interessante, que você pode fugir com uns pontos de vida, né? É interessante, você pode jogar umas cartas, por exemplo, pode deixar uma carta dessa isolada no canto, um monstro no canto para gerar o seu efeito, né? Um monstro que te ajuda a ganhar pontos de vida, você pode colocar ele num canto ali protegido no tabuleiro para você ficar aumentando os seus pontos de vida, porque ele, assim teria que o monstro ir até lá para atacar ele e destruir em campo, né? Então assim, é muito interessante esse método aqui de duelo. Vou trazer aqui pro canal, tá? Se vocês acharem interessante, né? Vou trazer aqui para vocês verem aqui, que é bem legal, tá? A gente jogou, eu já participei de torneios já, esse formato, claro, torneios assim, amadores, né? Não são torneios profissionais, mas participou, era muito divertido jogar com essa modalidade aqui também, do Duelist of Roses, né? E eu mostrei aqui para vocês esse método aqui de virar e tal. Esses campos aqui, porque isso aqui favorece e desfavorece também, né? Um campo crush desse dentro da sua área ali de jogo te atrapalha, né? Uma situação dessa daqui, os pontos de vida estão aqui dentro, que eles não conseguem sair, ficam presos aqui, né? Então aí fica mais fácil, você ou se usa como sua proteção, ou você utiliza ali, né, para poder cercar ali o seu oponente ou prender uma carta ali no canto, tá? Pessoal, esse aqui é um vídeo interessante aqui para mostrar para vocês, é de título de curiosidade, né? Em 2004 nós jogamos bastante, 2004 e 2005 nós jogamos muitas modalidades aqui. Na época assim tá bem famoso o Yu-Gi-Oh! E a gente trouxe esses métodos de jogar. Vou trazer também um outro método que é o com Deck Master, né? Um formato de jogo também, além do Yu-Gi-Oh! Tradicional, também jogava um modelo com Deck Master, né? Mestre de baralho ali, de acordo com o Yu-Gi-Oh! Era no... Quem assistiu aí a série clássica deve ter assistido o mundo virtual ali, que você tem que escolher um monstro para ser o seu deck master, e você pode usar a habilidade desse monstro, ou se você tiver 100 pontos de vida, você pode invocar ele para o campo, se for destruído você perde o jogo, e tudo mais. Vou trazer também essa outra modalidade, vou mostrar para vocês, vou trazer aqui para o canal. O pessoal tá me pedindo aí duelos, calma pessoal, eu vou trazer, tô arranjando aqui os espaços aqui, tem que receber, tem que trazer pessoas aqui que saibam duelar também, tá? Que saibam duelar de verdade, não é duelar de qualquer forma, né? Eu quero aproveitar o máximo de cada deck, então a pessoa que vai duelar, ela também tem que ter um certo conhecimento ali para ter o maior proveito das jogadas, tá? Valeu pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e valeu, tchau, tchau!